Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é sobre uma cena que, olha, a gente vê todo dia por aí e que sempre gera discussão. Como levar nossos pets no carro? Então, vamos direto ao ponto para entender o que a lei de trânsito diz de verdade sobre isso. Essa cena é um clássico, né? O cãozinho ali, curtindo o vento, a maior alegria, com as orelhas voando. Mas, vamos ser sinceros, do ponto de vista da lei, essa felicidade toda é permitida? A resposta pode não ser tão simples quanto parece. Vamos descobrir juntos. E para a gente não ficar no achismo, no eu acho que pode, a gente vai direto na fonte. Tudo que vamos conversar aqui está baseado no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É esse documento que orienta os agentes em todo o Brasil. Então a informação aqui é quente e é a oficial. Muito bem, vamos ao que interessa. O centro de toda essa questão está numa infração bem específica, a de código 694-72. É essa infração que define as regras quando o assunto é transportar animais do lado de fora do veículo. E aqui está o texto da lei, preto no branco, artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele é bem claro, né? Diz que é proibido levar animais nas partes externas do veículo. A única exceção é se houver uma autorização específica para isso. E essa tabela aqui resume bem o peso dessa infração. Olha só, a gente está falando de uma falta grave, o que já é um baita alerta. Isso se converte em multa, claro, 5 pontos na CNH e, como se não bastasse, tem a retenção do veículo até a situação ser regularizada. Tá, mas o que tudo isso significa na prática? Vamos mergulhar um pouco mais fundo no impacto real de cada uma dessas consequências, porque os detalhes aqui fazem toda a diferença. O primeiro ponto a se destacar é esse aqui, grave. No mundo do trânsito, essa palavra tem um peso enorme. Quer dizer que a lei vê essa atitude como algo que coloca em risco de verdade não só o animal, mas todo mundo que está na via. E essa gravidade vira o quê? Vira pontos. 5, para ser exato. Vão direto para a CNH. E a gente sabe que 5 pontos podem chegar numa hora bem ruim, aproximando perigosamente da suspensão do direito de dirigir. E não para por aí. Além da multa e dos pontos, o agente de trânsito tem que aplicar uma medida administrativa. Isso significa que o veículo fica retido ali no local da abordagem até que o problema seja resolvido, ou seja, até que o animal seja colocado para dentro do carro em segurança ou em outro transporte adequado. A viagem só continua depois disso. Certo, a teoria já está clara. Mas e na prática? Em que situações um agente de trânsito pode, de fato, multar alguém por isso? O manual dá exemplos bem concretos. Vamos ver quais são? Mas antes, um conceito fundamental, o que a lei chama de partes externas. A definição é bem ampla, viu? Pensa assim, se não for dentro da cabine onde ficam os passageiros ou dentro de um porta-malas fechado, é considerado parte externa. Isso inclui teto, capô e, sim, o espaço para fora da janela. E aqui estão os exemplos clássicos que o manual traz. Um cachorro no capô parece até piada, mas acontece. O caso de caçambas abertas também é bem comum. Mas é o segundo exemplo que responde à nossa pergunta lá do início. Um animal com parte do corpo para fora. Ou seja, mesmo que seja só a cabeça para fora da janela, para a lei já é infração. Mas calma, presta atenção agora, porque nem toda situação de transporte de pet que parece errada se encaixa exatamente nessa regra. Existem algumas exceções e outras infrações que são parecidas, mas não são a mesma coisa. Saber essa diferença é crucial. Olha que interessante essa comparação. Se o animal está com o corpo para fora, a gente já sabe, é a infração do artigo 235. Agora, se o bichinho estiver no colo de quem dirige, ali entre os braços e as pernas, a infração é outra, é a do artigo 252. É uma situação diferente, um código diferente, apesar das duas colocarem o trânsito em risco. E aqui está a principal exceção que a própria lei prevê. Se o condutor tiver uma autorização oficial do órgão de trânsito para fazer aquele transporte, pensa aí em veículos de resgate de animais ou transporte de gado, por exemplo. Aí a multa não se aplica, claro, desde que todas as regras dessa autorização sejam seguidas à risca. No fim das contas, o espírito da lei não é só sair multando, é proteger. Proteger o pet de uma queda, de um acidente grave, proteger quem dirige da distração que pode ser fatal e, claro, proteger todas as outras pessoas que estão na rua. A prioridade é sempre a segurança. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, levar o pet com qualquer parte do corpo para fora do carro é sim infração grave. Isso quer dizer multa, 5 pontos na carteira e a possibilidade de o carro ficar retido até tudo se resolver. E o mais importante de tudo,
O foco é sempre a segurança. Agora que a regra do jogo está clara, a pergunta volta para a gente. Sabendo dos riscos, sabendo o que a lei diz, o que a gente pode fazer para garantir que a próxima viagem com o nosso bichinho de estimação seja não só dentro da lei, mas principalmente a mais segura possível para ele e para todo mundo? Fica aí a reflexão. Federais do Ensino. Um papo melhor para um mundo melhor. Este conteúdo foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail está aí na tela. federaisdoensino@gmail.com